Na nossa vida, por maior que sejam os êxitos, por maiores que sejam as maravilhas e a prosperidade, a alegria que você alcance, você tem que ter um cuidado para não querer fazer ou chegar a ponto de fazer o que Deus não chamou você para fazer. Por mais que isso seja talvez para alguns uma loucura, porque como diz o próprio apóstolo Paulo, a carta que ele envia para Roma, eu posso todas as coisas. Eu tenho condições, tudo eu posso naquele que me fortalece, ele disse aos Filipenses. Eu posso tudo, eu posso conseguir, eu posso conquistar, eu posso chegar onde eu quiser ir, e isso é uma verdade. Se você aprender a trabalhar, a se esforçar, a se dedicar, se você for uma pessoa muito dedicada, você verá os seus projetos, os seus sonhos almejados desde a infância, enfim, você verá eles resultados se realizando os sonhos na sua vida. Embora nós saibamos que há uma necessidade de esforço e dedicação, muitas pessoas, quando chegam a um certo patamar de sua vida, sejam em muita prosperidade, ou em muito conhecimento, ou em muita experiência, porque talvez alguns tiveram experiências ruins, e as experiências ruins que elas tiveram, ocasionalmente fizeram com que ela desanimasse de buscar os seus sonhos, olhando para a maldade do homem, para os erros das pessoas, e ela se torna um crítico. E esse crítico muitas vezes acaba não conquistando, nem chegando a lugar nenhum, ou até pior, né? Até o que tem, até como diz a Bíblia, até o que tem é tirado. Então, existe um ponto de vista do qual o homem pode encontrar, mas existe a revelação do Espírito Santo para todas as coisas. Eu quero hoje falar de um dos melhores reis que Israel teve. Israel teve o rei chamado Uzias. Uzias, ele mesmo sendo tão jovem, ele teve uma capacidade dada por Deus a ele, e capacidade essa que ele trabalhou, se esforçou, o povo uniu-se a ele, o povo gostava do rei Uzias, e Uzias fez um grande trabalho, mas chegou um certo tempo da sua vida que ele precisou de repreensões. E quando nós estamos naquela tocada boa, sabe? Quando você está naquela plantação que só dá certo, tudo dá certo, naquela tocada que você vê que tudo que você coloca a mão prospera, você começa a achar que as bênçãos são suas. Você começa a achar que o trabalho foi você que fez. Você começa a achar que tudo partiu do princípio que você faz, você consegue. No sentido de que você acaba esquecendo do Deus Todo-Poderoso, que sem ele ninguém pode fazer nada. Diz o livro de João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que nós fazemos, seja de forma grandiosa, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, ou talvez insignificante aos homens, mas de grandiosidade para o seu coração, chegar a lugares que você pensava nunca chegar, conhecer o que você nunca pensou em conhecer. Eu conheci um senhor, eu me lembro que ele tinha seus 60 e tantos anos, não lembro exatamente, 60 e tantos anos, não sei quantos que era exatamente que ele tinha de idade. Mas eu me lembro que minha mãe, quando ela tinha seus quase 40 anos, ela disse, eu vou estudar, eu não tenho estudo, e no trabalho, na empresa que eu estou trabalhando, eles estão exigindo que a gente tenha pelo menos o segundo grau. Minha mãe de família pobre, e eu me lembro que ela disse, eu vou estudar porque senão eu vou perder emprego e daqui para frente as coisas só vão aumentar. Daqui a pouco não vai ter emprego nenhum que se abra portas para alguém que não tem estudo. E ela foi estudar. E ela estudando, ela chegava do trabalho à tarde, ia para a escola à noite e lá ela encontrava um senhor, o seu João. Seu João, um abraço para o senhor lá de Fazenda Rio Grande. Não sei se o senhor me assiste ou não, agora ou em outro momento oportuno. Mas o seu João estava lá. E o seu João ia para as aulas, mal sabia ler, dificultosamente ia para a escola, já com tantos atributos na sua vida. E até que foi vendo uma amizade, a minha mãe com esse irmão, que depois nós então conhecemos ele na Igreja da Graça, inclusive, lá em Fazenda Rio Grande. E eu me lembro que ele começou a ir para a escola porque ele tinha o cuidado, o interesse de poder aprender a ler a Bíblia.
Ele queria ler a Bíblia e não sabia ler. Ele foi para a escola para aprender a ler a Bíblia. E eu conto essa história para você, para começar aqui falando do livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1, que não tem ninguém nesse mundo, que não prospere se ela aprender a se esforçar. Prosperar é você alcançar o objetivo. Qual que é o objetivo? Pastor, eu quero poder pôr o pão de cada dia na minha mesa. Então isso é uma prosperidade. Pastor, eu quero conhecer, eu quero estudar e ter uma formação acadêmica. Isso é prosperar, você lutar e alcançar. E eu conto essa história para vocês porque sempre me fascina, me alegra em ver pessoas dedicadas, que saíram do nada, que saíram sem conhecimento algum, até desprezado pelos demais, e assim alcançaram a busca da sua vida. E infelizmente nós vemos pessoas que depois que chegam a um certo patamar da vida, acabam esquecendo de onde vieram, acabam esquecendo por que começaram. Então vamos aprender aqui para não ficar só na minha voz. Versículo 1 diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, e que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias seu pai. E este edificou a Elate, a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou. Bastante tempo, né? E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Agora guarde o que está escrito aqui, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Então, veja que o reino de Uzias, mesmo ele tendo 16 anos, eu creio, tá? Eu acredito, não estou aqui generalizando, mas eu acredito que um jovem de 16 anos, ou uma jovem de 16 anos, não tenha capacidade ainda de reinar, não tenha entendimento da vida para reinar, não tenha conhecimento das coisas suficiente, experiência suficiente para aprender a lidar com todo o reino, todo Israel. Só que esse jovem, ele começou a reinar fazendo o que o pai fazia. Ele começou a ver o esforço do pai, a dedicação do pai, a busca de Deus. E o principal, o que fez ele crescer, edificar e melhorar os caminhos foi isso aqui, ó. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Este Zacarias, que era o pastor do Uzias, este era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quantas pessoas que infelizmente elas não percebem, elas não notam a importância da palavra. Elas não percebem que a palavra é o que norteia, o que baseia, o que fundamenta a vida dela. Quantas pessoas elas estão desprezando a pregação? O pastor nada mais é do que aquele que tem o cuidado das ovelhas. E este pastor, o Zacarias, era um homem de muita busca. O que é visão de Deus? É quando alguém entende o que Deus está falando. Não é você ficar procurando ver as coisas, eu vi o anjo, eu vi o fogo, eu vi um mato pegando fogo. Irmãos, isso aí, irmãos, você não precisa de nada disso, nem das invenções. Ontem até me enviaram um vídeo que eu falei, Jesus, como é que tem pessoas que estão fazendo uma barbaridade dessa no meio evangélico? E tem pessoas que estão enchendo locais, dizendo que ali é uma igreja, ouvindo aquilo que Deus não está falando. As visões de Deus é o entendimento, é a sabedoria que Deus traz ao cuidado daquele que está pregando, para que aqueles que ouvem entendam como voz suave, sedosa, não a boca do homem, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse o alimento para a vida. Muitos ouvem a palavra, ouvem a missão, a visão de Deus, mas não a praticam. É um cuidado que nós temos que aprender a ter. Veja que Uzias, ele cresceu e prosperou tanto, primeiro porque ele deu crédito às pregações. Ele acreditou
que as palavras que o Zacarias pregava eram palavras do céu, eram palavras que traria a ele a força necessária para vencer os obstáculos, para vencer os problemas, para vencer as adversidades. Mas quantas pessoas estão negligenciando a palavra, não dão valia àquilo que a palavra de Deus diz. Por isso a Bíblia fala, porque deu-se a buscar a Deus. Você quer ver uma pessoa vencer com Deus? É porque ela busca muito. Você quer ver uma pessoa que aprendeu a vencer na vida com Deus? É uma pessoa que constantemente está orando, uma pessoa que constantemente está indo para a igreja, aprender da palavra, não para o templo, mas ela está indo aprender. Um pastor que ensina, que dá palavra. Irmãos, não adianta você falar assim, por exemplo, que o local onde você vai aprender a palavra, o local onde não se prega ensinamentos da palavra, onde a palavra, como diz lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 3, a Bíblia fala que a palavra naqueles dias tinha muita valia, porque não havia visão manifesta. Quer dizer, Deus não estava trazendo recado nenhum para o pastor. O pastor começava a pregar, ele só, como diz um ditado, me desculpa a expressão, só enchia linguiça. Só falava, mas nada acontecia. Quando uma pessoa vai pregar a palavra e ela vai trazer um recado de Deus, ela não pode falar de si mesmo. Deuteronômio 18, a Bíblia condena. Quem profetizar coisas que não são do Senhor, vai fazer que essa pessoa ela perca o temor. A pessoa perde o temor naquele que prega e perde o temor de Deus por causa daquele que prega. Tem um escritor muito conhecido pelos cristãos, A.W. Tozer. Ele escreve em um dos seus livros, O Perigo de uma Fé, a fé que nós levamos de qualquer jeito, brincamos de Deus, brincamos de igreja, a fé superficial. Ele fala num dos seus livros assim, eu tenho receio, isso no século XX, ele escreveu dizendo assim, eu tenho receio se esses profetas dos dias de hoje, que hoje se intitulam profeta, sem Deus o ter falado, sem Deus o abençoado, sem que ninguém o desse a ele essa autoridade de dizer que é profeta, porque chegará um tempo que as coisas concernentes à palavra, à verdade, à verdadeira igreja de Cristo, será esquecida por conta dos falsos profetas. Por causa desses que inventam de si mesmo, que engodam seus corações com a intenção mais perversa do mundo, com a intenção de conquistar um rebanho para si. E ele descreve assim, isso é um perigo. Já chegamos no século XXI e estamos vendo que estes escritos deste escritor, deste pastor A.W. Tozer, ele está declarando é verdade. Que infelizmente nós estamos vendo a igreja indo para ruindo. A pregação da palavra já não há aquela autoridade de outrora, não é porque a pregação não é boa, não é porque quem está ouvindo não está crendo, é porque muitos estão falando só de si mesmos. Então o que Zacarias estava pregando no tempo de Uzias, e outra coisa, era prazeroso para Uzias ouvir a palavra. Põe na tela para mim esse versículo, quero mostrar em tela cheia aqui, para todo mundo em tela cheia, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, segundo Crônicas 20. Pode pôr bem na tela, bem cheia, bem alta aqui, ó. A tela inteira, por favor, em nome de Jesus. Eu quero que você leia junto comigo, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, este pastor que era sábio nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Todas as vezes que você fizer essa leitura, você vai se lembrar, pessoas conseguem, alcançam grandes prodígios, grandes projetos, quando elas buscam a Deus de todo o coração. E foi o que Uzias fez. E olha só, ele começou bem, e agora ouvindo a pregação, o que ele faz? Versículo de número 6. Aí a Bíblia fala, ouvindo as pregações, diz assim, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. Enquanto eu leio, pode deixar passando em tela cheia para as pessoas, versículo 7. E Deus ajudou
contra os filisteus e contra os arábios, e também os de Engurbaal contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Aí eu pergunto para você, o que está descrito aqui também está escrito na sua Bíblia. Fiz questão que passasse em tela cheia para você ler junto comigo. Esse é um aplicativo da Bíblia que a gente consegue passar para você a leitura automática aqui. A Bíblia fala que Deus ajudou Uzias. Agora a pergunta é, por que Deus ajuda uma pessoa? Para agora nesse momento e preste bastante atenção agora. Está tomando teu cafezinho? Está agora com o cafezinho, com a xícara na mão, um pedacinho de pão. Para um pouquinho agora, para até de mastigar e presta atenção no que você vai ouvir agora. Será que... Por que uma pessoa é ajudada por Deus? Por que Deus ajuda uma pessoa? Por quê? Porque enquanto ele estava ouvindo as palavras do pastor, enquanto eles ouviam a palavra que vinha do céu, Uzias foi crescendo e tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Ele ia para uma batalha, para uma guerra, ele saía-se vencedor. Quando Uzias iria trabalhar no campo, Deus prosperava, a terra frutificava, fortalecida pela mão de Deus, a terra produzia. Tem mais, aliás, olha o versículo de número, vou ler do 9 até o número 12. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra, em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maaceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram 2.600, e debaixo das ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Então, na caminhada de Uzias, na vida de Uzias, ele teve pessoas que lutaram com ele, que pleitearam lado a lado com Uzias. Uzias, ele estendia a mão, ele trabalhava, edificava, ele construía torres, a cidade estava bem paramentada. Eu acho que nessa cidade aqui, nesse período do governo de Uzias, era um período que ninguém reclamava do saneamento básico, era um período que ninguém reclamava de ter dificuldade para poder comprar, porque a Bíblia fala que Uzias era amigo da agricultura, quer dizer, tudo que ele cuidava da plantação de milho, de arroz, tudo que era plantado, produzia tanto, o povo não tinha fome, o povo não tinha dificuldade. Veja que a Bíblia fala que quando o Senhor governa, o povo prospera. Enquanto Uzias estava ali, naquela tocada boa de ouvir a palavra de Deus, Israel estava prosperando, Israel estava crescendo, Israel foi crescendo mais e mais, cada dia que passava ele crescia mais. Agora, chega um momento que ele chega a ter 500.000 soldados. Ele tinha um exército tão grande, pensando para a quantia de seres humanos da época, era um dos maiores exércitos que existiu no mundo. A maior força bélica, bélico é o que, irmão? São materiais de guerra. Força bélica, força de guerra. Ele construiu armas. Este homem era engenheiro. O primeiro engenheiro que você vê na Bíblia escrito aí, obras de engenharia, foi das mãos de Uzias. Uzias, ele era um homem que ouvia a pregação e na hora já colocava em prática. Ele não ficava pensando duas vezes, não. Ele aplicava aquilo que ouvia. Então, a sabedoria daqueles que estão crescendo estão ligados em Deus. Estão ligados no Senhor. Dias atrás eu vi uma reportagem de uma pessoa, um ser humano comum, que venceu na vida, prosperou, que tem riquezas assim, exorbitantes na sua vida, algo assim da casa dos milhões, milionário,
perguntaram para ele assim, como que o senhor fez para chegar aqui? O que o senhor faz? Ele falou assim, olha, eu acreditei em Deus, trabalhei, as portas foram se abrindo e as visões, as direções que Deus me dava, eu caminhava por elas e Deus abençoou muito. São poucas as pessoas que rendem graças a Deus pelas suas riquezas, por aquilo que conquistou. E eu achei importante falar isso para você agora, porque o Uzias está crescendo demais, porque ele está fazendo aquilo que agrada a Deus. No entanto, 55 anos de reinado de Uzias. Por que ele reinou tanto tempo? Por que os inimigos nunca conseguiram trazer alguma investida contra ele? Porque Deus era com ele. Deus ajudava Uzias. Talvez seja o seu caso, pastor. Graças a Deus, eu só venci na vida. Graças a Deus, sou uma pessoa que tenho saúde para dar e vender. Graças a Deus, pastor, eu nasci numa família boa que me ensinaram o evangelho. Porque o Uzias nasceu vendo o seu pai, né, ele, o Amazias, que foi um homem de Deus, e ele seguiu a linhagem do pai obedecendo ao Senhor, e Deus o fez prosperar. Aí lá no versículo agora de número 15, tá? Eu vou direto no versículo 15, diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos da pedra tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Nenhuma pessoa começa do zero forte. O tempo vai passando e a pessoa vai se fortalecendo. Então quer dizer, o tempo foi passando e à medida que ele conhecia a Deus, à medida que o Senhor se apresentava a ele pelas sábias visões dadas pelo Senhor Deus através de Zacarias, ele foi crescendo, e a Bíblia fala com muita clareza, ele foi ajudado. Quer dizer, sozinho ninguém faz nada. Tem até um dito que se fala, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Todos precisam ser ajudados. E Uzias foi ajudado por quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Deus ajudava ele. Deus enviava povo, enviava exército, enviava pessoas. Deus quer fazer isso por você. Deus quer enviar pessoas para te ajudar. Deus quer te ajudar através de pessoas que vão fazer você realizar o seu sonho, seus objetivos. Só que você não ouve a pregação, você não dá valia à pregação, por isso não acontece. Veja que Deus está abençoando e ajudando Uzias, porque ele está ouvindo a palavra. A resposta que te fiz, a pergunta há poucos momentos atrás. Por que tem pessoas que Deus ajuda? Porque tem pessoas que obedecem a palavra e trabalham, suor. Trabalhou, ele não ficou sentado no trono só mandando, não. Ele foi lá, ele trabalhou, ele fez coisas que outros não fizeram. Por que uns crescem mais do que os outros? Porque estão fazendo o que você não faz. Então aprenda a buscar a Deus, a ter direções para Deus te fazer prosperar. Agora, o ponto chave que eu queria falar com você, e vou chegar agora a partir do versículo 16, é quando você quer fazer o que não compete você fazer. O que não é para você fazer. Enquanto você faz o que Deus quer trazer e entregar nas suas mãos, tudo vai indo uma beleza, vai de vento em popa. Mas quando você sai da palavra e começa a se sentir orgulhoso, que você começa a achar que tudo foi você. Ai, pastor, eu prego maravilhosamente, eu canto maravilhosamente. Pastor, diga-se de passagem, a minha profissão melhor que eu não tenho. Tem pessoas assim, que querem fazer o seu e o dos demais. Que não se contenta em estar na sua posição, ser honrado como ele era honrado, mas ele queria fazer mais. Como assim, pastor? Então ele está bem, não está errado, ele quer fazer mais. Sim, mas tem coisas que não é para você fazer. Aí diz o versículo 16, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então quem queimava o incenso? Quem queimava o incenso no altar do incenso eram os sacerdotes. Quem fazia isso era o Zacarias, eram todos os sacerdotes que estavam ali debaixo da proteção de Deus, sendo ali aquelas pessoas que levavam o povo a buscar ao Senhor. Agora, notoriamente você vê que ele se levanta, ele fica contra a autoridade dos sacerdotes, porque ele achou, sou rei, eu posso queimar incenso também,
Por que só os sacerdotes podem fazer isso? Aí diz o versículo de número 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, 81 pessoas, e disseram, resistiram ao rei Uzias, e disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Quando a pessoa ela se fortalece demais, que ela acha que é tudo por ela, que ela acha que tudo vem dela, ela agora escuta, veja o que aconteceu com Uzias, ele foi avisado. O Azarias para tudo, mais 80 sacerdotes param e falam assim, olha, isso aqui não é para você fazer. Isso aqui não é do teu respeito, isso aqui não é você que tem que fazer, isso aqui é nós, foi o Senhor que consagrou a gente para isso. Amados, eu fico pensando quando leio isso aqui, o que ele foi fazer no altar do incenso, sendo que ele não tinha competência para isso. Ele não foi chamado para essa obra, ele foi chamado para reinar. Ele só tinha que obedecer aquilo que os sacerdotes traziam, ele tinha que obedecer. Ele tinha que ficar na palavra, mas não ficou. Então, quando ele foi resistir, é o que? Eles vieram e disseram, você não pode fazer isso. Só que tem pessoas que se acham donas do mundo. Não, é eu que sei, é eu que consigo, é eu que faço. Eu me lembro de um dia que eu estava na igreja, cheguei na igreja, eu era obreiro da igreja, sou obreiro até hoje, faço a obra do Senhor com amor, mas eu me lembro que cheguei à igreja e o pastor falou assim, eu me lembro que o pastor me deu para mim alguns cultos para que eu pudesse começar a abrir o culto e começar a reunião, chegar ali, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu vim aqui hoje para trazer uma oração com vocês e Deus vai abençoar esse culto, daqui a pouco o pastor vai subir no altar, aquela coisa toda, como você que já foi em cultos, você sabe como é. Aí comecei aquela reunião e eram muito gostosas aquelas aberturas, a presença de Deus. Aí um dia eu cheguei na igreja e eu fui subir no altar, peguei o microfone e fui começar o culto como eu sempre fazia. Aí o pastor abriu a porta do escritório, era atrás assim do altar. Aí o pastor abriu a porta do escritório dele e falou assim, Jefferson, vem aqui. Aí eu desci do altar antes de começar o culto e o pastor falou assim, Jefferson, eu quero que você vá limpar o banheiro. Eu falei, pastor, mas tem que começar o culto agora. Não, agora você vai limpar o banheiro. Eu falei, mas pastor, é hora do culto agora, deixa eu só abrir o culto aqui primeiro, aí depois eu vou lá limpar o banheiro, pastor, pode ficar tranquilo. Aí eu me lembro desse dia que ele pega e fala isso pra mim e eu falo, mas poxa, agora é hora de eu abrir o culto, o pastor não vai deixar? Eu me preparei para esse dia, eu me preparei para essa oração, por que ele me fez isso comigo? Aquele dia eu fiquei bem bravo, vou ser sincero, fiquei chateado. Mas a hora que eu comecei ali a limpar o banheiro da igreja, eu me lembro que meu coração veio essa palavra. Eu não posso deixar o orgulho crescer no meu coração. O altar do Senhor é aquilo que Deus me dá para fazer. Faça o melhor que você puder. Eu fui limpar o banheiro da igreja, acabou o culto, o pastor veio. Ô Jefferson, tudo bem? Como é que você está? Eu falei, ô pastor, tudo bem. Com o coração totalmente limpo. Porque um dia eu ouvi um pastor falando assim, quem não consegue fazer uma limpeza na igreja, não consegue limpar o chão, limpar um banheiro, como que você quer limpar o coração de pessoas que é muito mais difícil de limpar? É verdade, então eu tenho que ter prazer até nas mínimas coisas. E depois que eu ouvi aquele dia, o pastor, acredito eu, hoje sabendo, conhecendo o coração, sabendo que a palavra de Deus fala, hoje eu entendo que ele estava testando o meu coração para ver se eu estava ali só para poder me mostrar, para poder fazer alguma coisa para o povo ver, ou se eu estava ali para Deus de verdade. E eu glorifico a Deus pela vida desse pastor, que me ensinou uma bela lição, que tem coisas que não competem a mim. O que o líder falou, o que o pastor trouxe o recado, obedeça. Pois vai ser para você, como diz a palavra, vai ser brasas sobre a sua cabeça, será bênção para você. Só que tem gente que fica contra. E quando você fica contra, você resiste à palavra, olha o que acontece, versículo de número 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte.
e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto primeiros como derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Como que terminaram dizendo sobre a lápide, né? A lápide do sepulcro de Uzias, a lápide não estava escrito assim, aqui viveu um dos maiores reis de Israel, aqui viveu um rei que nos ajudou no período de sua vida. Não, está escrito assim na lápide, assim, ó, leproso. Veja que coisa séria. Aqui jaz um grande homem de Deus. Não, aqui um leproso, que terminou sua vida sem palácio, que terminou sua vida sem altar, que terminou sua vida sem Jesus, que terminou sua vida perdido, leproso, longe dos pais não, longe da família, né? Dos filhos, longe dos quitutes, longe da grandeza do reino. Por que mesmo, gente? Alguém se lembra? Porque ele deu-se a buscar a Deus, prosperou. Mas quando se exaltou, quando foi fazer o que não era para ele fazer, aí uma lepra lhe saiu. E os leprosos eram excluídos. Então o orgulho, diz um versículo de Provérbios, o orgulho precede a queda. O que é preceder? É uma coisa que vai, a pessoa orgulhosa, que ela começa a achar que tudo vem dela, vai chegar uma hora que ela vai ser abatida, para que ela se coloque no lugar dela. Cresça e cresça muito com Deus. Seja uma pessoa que dê atenção às visões da palavra. O pastor está pregando para você, ouça essa palavra. Não despreze, não desdenhe ela, porque ela vai lhe ajudar você a entender que o orgulhoso, o que se acha o dono da verdade, se fosse eu que fizesse, eu fazia assim. Escute, tem um sacerdote chamado Zacarias, sábio nas visões de Deus. Escute esse homem que fala com você. Se Deus falara através da boca de uma mula, escute essa mula aqui, ó. Escute essa mula que fala com você. Dê atenção para você não cair e perder tudo que você conseguiu. Perder o principal, sua família. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem mais o casamento, não tem mais os filhos perto. Os pais, ninguém ama você, porque você desprezou todo mundo. Você foi uma pessoa maligna, dura. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a dar valia e a glória toda a Deus, porque enquanto ele prosperava, é porque Deus ajudava Uzias. Enquanto Deus te ajudar, enquanto você estiver no caminho santo, você verá a bênção de Deus sobre você e tudo que você fizer vai continuar sendo uma bênção. Bom, tem dois lados da moeda. Eu espero que você queira viver só a primeira parte. Isso vai ser uma bênção para você, tá bom?